Quando a gente é criança, tem a mãe ou o pai para nos instruir o que fazer durante o dia. Até a hora de levantar, vai escovar o dente, vai lavar o rosto. Então a gente aprende a fazer as coisas durante o nosso período ali de infantil, né? O nosso período de criança. Porque tem uma voz sempre falando assim, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas independente disso, nós, de nascença, já sabemos o que devemos fazer. O nosso organismo, o nosso cérebro, ele já ensina a gente automaticamente. Você vê, a gente é animal racional. Você vê um gatinho quando nasce, dali uns dias, se você colocar alguma coisa se mexendo perto dele, ele já vai fazer assim, né? Isso é instinto, é o nosso instinto, nós temos igual um animal. Quando a gente briga com alguém que nos ofende ou ataca alguém que quer fazer mal pra gente, é um instinto animal. Porque muitas vezes não é racional isso, né? Só que a gente vive hoje em dia num momento em que muitas pessoas não têm mais patrão. Por que eu falo isso? Quando você entra numa empresa, aí não é mais a voz da sua mãe ou do seu pai te falando, ou de uma escola. Na escola é o professor que manda, sempre tem uma voz mandando você fazer as coisas. Quando é criança é a mãe, o pai, na escola é o professor. E depois você vai para um trabalho em que a pessoa, abacate. Você vai para um trabalho e aí você fica esperando também o seu chefe mandar, o seu patrão mandar você fazer as coisas. E às vezes você está ali num balcão, você é atendente de balcão, tem uma peça caída no chão e você passa por cima e você não pega porque o patrão não mandou você pegar a peça. Se você pega, você já é diferente daquele que foi treinado a só obedecer, só balança a cabeça. Essa pessoa é aquela pessoa que diz assim, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. É para fazer isso? Faz sem pensar, faz sem vontade. Tira esse guardanapo do ombro. Não reajo, não faço nada contra as ordens. E a gente é ensinado assim desde criança, justamente para a gente não dar trabalho. A pessoa que pensa, ela dá trabalho. A criança que pensa, ela já começa, por que tem que ser assim? E a mãe já começa, porque sim. E o pai já fala, só obedece, não questiona. Um erro gravíssimo dos adultos quando fazem isso. Porque se a criança está perguntando, é porque ela está pensando. Ela está vendo que aquilo, por que eu tenho que fazer isso? Porque a minha vontade não é fazer isso. Por que eu tenho que levantar cedo? Por que eu tenho que lavar o rosto? Por que eu tenho que escovar os dentes? Quer saber a pena? Quer saber qual é o que vai acontecer se eu não fizer isso? Não é? Dependendo do que acontecer, eu não vou fazer. Vamos dizer assim, a pessoa vai na igreja desde criança e aprende que se não fizer tudo certinho, não vai para o céu. Eu não vou para o céu? Não. Como que é o céu? O céu é um lugar acima das nuvens com os anjinhos tocando harpa, que passa no desenho lá na televisão. Outros já falam, não, o céu é um lugar
tudo verde, que tem um lago bonito, um sol maravilhoso. A pessoa fala, eu não gosto de sol, eu não gosto de lago, não sou chegado, prefiro o mar. E não gosto de grama também, que fica coçando. Então o céu para essa pessoa não serve. Pessoa, não, o céu para mim, então não quero o céu. Como que você não quer o céu? Você quer ir para o inferno? Como é que é o inferno? Ah, o inferno é um monte de gente bebendo, fazendo coisa errada, brigando, discutindo. Essas pessoas que vivem no bar aí, tudo vai pro inferno. É o que dizem. Essa turma que vai na balada aí vai tudo pro inferno. Ah, então eu vou pro inferno. Pelo menos lá é mais legal. Que na verdade não é isso. As pessoas tentam retratar o que é céu e inferno de uma maneira errada. Mas daí, pelo que as pessoas falam, o que é céu, o que é inferno, ela acaba preferindo ir para o inferno, porque parece que é mais legal. Não é assim? Então, para tudo, quando você for dar uma ordem, você precisa estar preparado para saber o porquê daquilo, né? E quando você for receber uma ordem também, você precisa estar preparado de fazer por obrigação ou fazer porque realmente aquilo é necessário fazer. Se você chega de manhã no seu trabalho e o seu chefe não dá nada para você fazer, não manda você fazer nada, vai ajudar a fazer alguma coisa enquanto não te mandam fazer nada. Vai ajudar a fazer limpar, varrer, organizar alguma coisa. Chega no seu amigo e fala assim, ô, você precisa que eu ajude você em alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar enquanto eu não tenho tarefa? Porque quando você faz isso, o seu patrão, o seu superior vai chegar e vai ver você desempenhando algum trabalho, mesmo que não tenha nada, e isso vai ser valorizado para você. Então o que eu quero dizer com isso, que você não deve viver conforme a ordem de ninguém, e sim com a sua ordem, com o seu fazer, com a sua disponibilidade, a sua disposição de fazer as coisas. Mesmo que você chega num lugar e não tem um serviço para fazer, vai fazer outro. Eu trabalhei muito tempo em rádio, e tinha vez que eu chegava na rádio e eu trabalhava como técnico de gravação e também trabalhei como locutor de gravação e não tinha serviço. Eu ficava 4 horas lá às vezes, tinha uma gravação no dia e eu ficava lá à disposição 4 horas. Nesse tempo, o que eu fazia? Não precisava meu chefe ir lá mandar eu fazer nada ou ele toda hora passar lá e ver eu sentado olhando para a parede, que naquele tempo não tinha nem computador, né? Era tape deck, era gravador de rolo. Então ele chegava, não tinha serviço para eu fazer, o serviço que eu estava sendo pago, mas eu sempre estava limpando, desmontava um aparelho, um equipamento, abria o equipamento, porque eu também sou técnico em eletrônica, limpava, passava um pincel por dentro, lubrificava um motorzinho ou outro, chegava nele e falava, onde tem uma chave de fenda, uma chave Phillips, para ele ver que eu era útil. E isso é muito importante, você ser útil, que você não desempenhe só uma função, que você possa fazer várias coisas, independente de ter trabalho ou não. É lógico que tem gente que já chega no trabalho e tem muita coisa para fazer. Eu estou falando não para que você faça isso ou aquilo ou deixe de fazer seu trabalho, não. Estou falando para que você não fique
inerte, que você não fique parado esperando ordem de ninguém. Até que chegue essa ordem, porque você está sendo pago por este trabalho, desempenhe outro trabalho dentro da sua empresa, dentro da sua função. Um exemplo, eu estou fazendo um abacate aqui agora e estou gravando um vídeo e acabei de fazer o café. Então a gente não deve ficar parado. Quando você fica parado, você fica na frente de um celular, você perde muito tempo, a sua mente desliga. Ela entra em modo off, né? Porque ela vai jogar, o seu cérebro vai jogar os seus tudo para uma caixinha aqui de que só vai absorver aquilo, eu só vou ver, e o resto vai ficar sem fazer. Então precisa, da mesma forma que hoje eu já usei o celular para ver algumas notícias, responder alguns e-mails ou WhatsApp para responder algumas mensagens. Agora eu já estou fazendo essa gravação, vou desligar esse celular e vou trabalhar, porque eu trabalho aqui em casa mesmo. E depois do meu trabalho, vou ver se tem mais algumas mensagens, respondo. E na parte da tarde de hoje eu vou trabalhar com construção, com obra. Eu estou assentando um piso aqui num cômodo aqui em casa. E eu vou fazer o rodapé hoje, eu tenho essa função, essa obrigação hoje. Alguém mandou fazer isso? Não, ninguém mandou. Eu olhei e vi que é necessário, igual aquela peça caída no chão, você pega, abaixa e coloca no lugar apropriado. Assim também eu vejo, eu ando aqui pela minha casa, eu vejo que precisa de uma manutenção aqui, outra ali, igual este aparelho aqui, esse sugar aqui, que eu estou dando manutenção nele também. E eu preciso fazer isso, é necessário, alguém mandou eu fazer isso? Não, ninguém mandou, eu estou fazendo porque eu estou vendo que é preciso fazer e eu sou útil o suficiente para realizar esse trabalho.